E aí, galera do canal, estamos de volta. Nós, em mais uma edição do programa Manancial de Vida, a gente quer anunciar para você o nosso pregador dessa tarde, do nosso programa, o irmão Júnior, que é nosso cooperador aqui, nosso operador de áudio aqui do estúdio. Ele vai estar trazendo para nós, no programa dessa tarde, uma palavra de Deus para o seu coração. Então, assista aí, deixe o seu like, se inscreva no canal, né? Fique aí com o irmão Júnior pregando a palavra de Deus. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, meu irmão e minha irmã, um forte abraço. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês nesse exato momento. Nesse momento, vamos meditar na palavra do nosso Deus em Hebreus, capítulo 4 e versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém. Até o versículo 13. É interessante falarmos a respeito da palavra de Deus, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele é a palavra. É o Emmanuel, o Deus conosco, Deus que se fez carne e veio à terra para cumprir uma missão. Observamos no Evangelho de João, no capítulo 1, que nos diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ou em outras traduções diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Observamos que o próprio Evangelho de João, iniciando, ele já fala que no princípio era a palavra. E que a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ou seja, o nosso Jesus, Ele é a própria palavra. A palavra que chega no seu coração. A palavra que transforma, que muda o ser humano para melhor. Então Ele, esta poderosa palavra, Ele mesmo que faz isso, por meio do seu Santo Espírito, que convence o ser humano, que convence o homem do pecado. Então Jesus, Ele não veio condenar ninguém, de forma alguma Ele veio fazer isso. É tão certo que em Lucas capítulo 19, versículo 10, diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então a missão de Jesus não era apontar o dedo na face de ninguém, não era julgar ninguém, pelo contrário, Ele veio buscar, Ele veio salvar o que se havia perdido. Então, quando nós estávamos distantes de Deus, nos afastamos de Deus, a missão de Jesus é
nos trazer de volta para os braços do Pai, nos trazer de volta para estarmos com Ele, para termos a luz, a salvação, a vida eterna. Há uma parábola que fala a respeito de 2 jovens. E essa parábola, ela não está na Bíblia. Foi uma parábola que Deus ele colocou no meu coração para me entender algumas coisas a respeito do reino de Deus. 2 jovens que estavam em uma estrada e de repente eles se depararam a um rio. E esse rio, eles tinham que atravessar e não sabiam como atravessar este rio. E de repente eles tiveram a oportunidade para atravessar o rio. Um homem em uma canoa os convidou e disse: venha, e vamos para a outra margem. Porém, do outro lado havia uma embarcação maior. E nessa embarcação tinha uma festa, tinha muita comida, coisas aprazíveis aos olhos daqueles jovens. E também o dono daquela embarcação convidou aqueles jovens: vem comigo. Aqueles jovens tiveram que fazer uma escolha naquele exato momento. Olharam para aquela canoa daquele moço tão simples. E também olharam para a embarcação do outro moço, do outro homem. Uma embarcação maior e com uma festa. E de repente, aqueles 2 jovens escolheram ir naquela embarcação. Porém, eles não sabiam que por debaixo daquela embarcação tinha um buraco, aonde aquela embarcação estava afundando aos poucos. E as pessoas que estavam dentro dela, eles não estavam percebendo isso. Eles estavam entretidos na festa, eles estavam entretidos na alegria que eles estavam sentindo naquele momento aos seus olhos. Eles começaram lá a se alegrar, a pular um para um lado, outro para o outro, se alegrando, a se alimentar com aquela comida que era aprazível aos seus olhos. E aqueles jovens entraram nessa embarcação e perderam o sentido de que eles queriam apenas atravessar para o outro lado. Se esqueceram disso, pois ali naquela embarcação para eles estava tão bom, porém ele estava afundando. E de repente a embarcação vai afundando cada vez mais, a ponto daqueles jovens estarem perto a perecer. E perto deles perecer, eles lembraram da oportunidade que eles tiveram. E falaram um para o outro: se nós tivéssemos ido naquela embarcação ou naquela canoa, com aquele homem que nos convidou primeiro, com simplicidade, talvez nós não estaremos aqui perecendo. No exato momento em que eles estavam pensando nisso, esse homem já estava do outro lado do rio, em segurança. Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor mesmo nos diz que há caminhos que para o homem parecem ser direito, ou parecem ser perfeito, mas o final é morte. No final é destruição. Mas essa mesma palavra, que é a palavra de Deus, em João capítulo 14, versículo 6 nos diz: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse sim é o verdadeiro caminho e o único caminho que conduz o ser humano à salvação, à vida eterna, ao Pai, ao Criador. Somente Ele, Jesus Cristo. O mesmo que era o Verbo, que era a palavra, e se fez carne, veio como Emanuel, Deus conosco, veio à terra para cumprir uma missão, para pagar um preço
pela nossa culpa, pelo nosso pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. É isso aí, galera, estamos de volta. Você curtiu aí a pregação da Palavra de Deus com o irmão Júnior, que está aqui, a minha retaguarda, é o nosso cooperador aqui do programa, o nosso operador de áudio aqui, que está sempre com a gente, dando uma força, aqui de Giovana, que faz a manutenção aí no nosso canal, que ajuda nesse sentido aí. Então você curtiu a Palavra de Deus aí, eu espero que tenha gerado efeito no teu coração, né? Que tenha servido para a tua vida. Então compartilhe essa ideia, compartilhe o link do programa, traga parceiros, traga ouvintes, né? Você é um multiplicador desta ideia. Então a gente agradece aí, deixa o seu like, não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e continue acompanhando aí, continue acompanhando o nosso canal, as nossas pregações, a nossa programação, aquilo que a gente tem feito no estúdio, a gente está colocando no nosso canal. Então acompanhe a gente, a sua presença é uma honra para nós. Até mais, grande abraço.